Foi um domingo para ficar marcado na história, mas na infâmia. O 8 de janeiro de 2023 foi o dia em que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro deixaram as bravatas de lado e foram para ação. Em Brasília, milhares deles vandalizaram os prédios mais importantes da República. Atentaram contra o Estado Democrático e mostraram uma enorme falta de respeito pelo nosso patrimônio. Um ano depois, celebramos a resistência das instituições brasileiras, a prisão dos golpistas e até o achaque a quem financiou a barbárie. Agora, estamos mais fortes um ano depois desses ataques? Essa é uma pergunta que fica. Marilis. Não sei se eu tenho a resposta para... Bom, acho que ninguém tem exatamente a resposta para isso, né? Mas, Pedro, eu fiquei com uma sensação ruim ontem, de meio que fechamento, como se todo o evento, para recordar o que aconteceu há um ano, a gravidade daqueles atos, né, os jornais relembraram a questão da responsabilização, que tem muita gente que não foi responsabilizada, né? A gente vem falando disso há um ano. Tem 30 pessoas presas, tem gente ainda respondendo por esse processo, mas eu fiquei com uma sensação de que foi feito ali um acordo para... Tudo bem, vamos deixar do jeito que está, não vamos para cima das Forças Armadas, um ou outro militar vão ser responsabilizados, mas assim, pelas minhas contas ali, pelo que eu andei lendo, assim, pouquíssimos, acho que 2 só, e de uma forma bastante curiosa. Um que eu li o processo recebeu uma advertência, e o outro uma suspensão de 3 dias. Isso não me parece exatamente ser responsabilizado, principalmente quando a gente vê pessoas que receberam sentenças aí de 17 anos. Então, assim, tem um desequilíbrio. Eu acho que falta muita gente aí para ser responsabilizado pelo que aconteceu. Então, eu fiquei com uma sensação não muito boa de que a gente não está revendo essa história do jeito que ela tinha que ser revista, não está prendendo, processando todo mundo que deveria ser processado e, principalmente, deixando um recado de que o país tem uma democracia tão forte que não vai aceitar tentativa de golpe. Não acho que a gente está saindo mais forte daquilo lá, não. Eu até tendo a concordar com você que a gente não está mais forte, não, mas eu acho que são outras razões. Deixa eu só fazer umas ponderações. Me preocupa muito essa coisa dessa sensação de que o Supremo só está indo atrás de bagrinho, né? Os pobres coitados, porque são pobres coitados, São né? pobres coitados. Uma turma manipulada por WhatsApp, Telegram, que foi lá pro acampamento em frente ao Forte Apache Gente que quando foi presa não entendeu, né? Porque estava sendo presa, isso. Não entendeu que estava sendo de fato abandonada, que não ia ter nem Bolsonaro, nem parlamentares, nem ninguém para tirar daquelas, muito menos o exército para tirar daquela situação. Veja, deixa eu ser claro. São bagrinhos, são manipulados, são também cidadãos adultos que têm que ser responsáveis pelas suas ações. Se você entra dentro do Palácio do Planalto, sai espatifando quanto é vidro, sai rasgando tela do Di Cavalcanti, espatifando busto de Rui Barbosa, relógio do século XVIII, esse tipo de coisa, você sabe que você está cometendo um crime. Você sabe que você está cometendo um crime e você é responsável pelos seus atos. Quer dizer, agora... É ruim que só essas pessoas estejam sendo responsabilizadas. Mas isso posto, eu acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco como é que é o ritmo da justiça no Brasil. O Mensalão explodiu em 2005. O julgamento do Mensalão começou em 2012. Quer dizer, tem uma demora aí para o processo de investigação criminal mesmo. Eu espero que não demore tanto quanto. Mas existe uma demora natural que é... Uma coisa é você começar a processar pessoas que foram presas em flagrante. Você está em flagrante delito num... Que é o caso desses que já foram julgados. Tem razão. Exatamente. Aí você tem a turma que financiou. A turma que financiou é uma investigação bastante simples. No fim das contas, follow the money, né? Quem que passou o Pix, quem que pagou os ônibus, quem que assinou o aluguel, quem que... É fácil traçar esse tipo de coisa. Agora, para chegar em quem organizou, quem mandou, quem pensou,
tem um processo investigativo. O que me angustia não é que a coisa não esteja caminhando na justiça. O que me angustia é essa sensação de que não existe nenhuma novidade a respeito desse processo faz uns 4, 5 meses. Tipo, houve a prisão do Mauro Cid, houve aparentemente uma delação premiada dele, houve a prisão do Anderson Torres e, de repente, silêncio no rádio, não se fala mais disso. O que você acha, Christian? Eu acho que a preocupação de vocês é válida. E o que aconteceu ontem, eu acho que ajudou a iluminar um pouco o que está acontecendo na política brasileira e a forma como os campos de oposição, não é só de oposição em governo, não, o campo de direita e esquerda está se organizando em relação ao passado. Passado significa governo Bolsonaro, passado significa também o golpe, a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Assim, por que foi feito o evento ontem? Ao mesmo tempo, por que faltaram tantos governadores de direita? Por que Arthur Lira faltou? Né? Eu acho que isso é um marcador interessante. Não é do interesse da direita, hoje no Brasil, sobretudo quando eu falo direita, eu não estou nem falando centro-direita, estou falando direita mesmo. Estou falando PP, republicanos, essa turma, entendeu? Estou falando desse pessoal que fez parte do governo Bolsonaro. Eles veem a 8 de janeiro de maneira muito diferente do que nós vemos. Né? O 8 de janeiro, para eles, foi um ataque de vândalos isolados. A narrativa que eles querem colocar é uma narrativa de que o governo Bolsonaro não era um governo golpista, né? Que é uma maneira deles se eximirem da responsabilidade do que aconteceu. E eles reduzem, na verdade, aquilo ali a um ato de depredação. Né? Então, em princípio, o 8 de janeiro foi costurado, o aniversário do 8 de janeiro foi costurado como uma espécie de resposta institucional, do qual todo mundo só ia participar se ninguém falasse o nome de Bolsonaro, se ninguém falasse em bolsonarismo, entenderam? Se ninguém desse nome aos bois. Porque essa direita está um pouco, em parte, numa situação semelhante a uma turma que saiu do regime militar e não quer estar associado ao regime militar, não quer estar associado, quer dizer, ela não quer ser lembrada do fato que esteve associado àquele governo, entendeu? Então isso explica um pouco um debate que aconteceu agora, se Lula devia ter falado ou não de Bolsonaro. Tem gente que acha que não, e gente que não foi por causa disso. Então você tem visões diferentes sobre o que foi que aconteceu no passado. Eu acho que isso ajuda a responder essa visão. Se foi um ato de... esses caras se recusam a achar que foi um ato, que foi uma intentona. Eles se recusam a acreditar ou admitir que foi uma tentativa de golpe de Estado, entenderam? Então, quando a gente fala se a democracia está mais forte ou não está, a gente tem que levar isso em consideração. Eles não acham que aquilo foi, ou não querem achar que aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. É como se fosse só uma tentativa de ser um bando de vândalos, entendeu? Desculpa, Cristian, eu te interromper. Pode continuar. Não, eu só ia concluir dizendo que é claro que eu acho que a democracia está mais forte simplesmente porque você tirou o Bolsonaro do governo, porque a invasão dos prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto sofreram uma invasão e uma depredação ignominiosa que obrigou todo mundo, obrigou as instituições a darem um chega para lá no discurso golpista. E aí ninguém quer ficar colado no discurso golpista. Mas essa direita quer os votos desse pessoal, do bolsonarismo. Então eles querem desvincular o bolsonarismo do que aconteceu lá. Então as coisas melhoraram, evidentemente, mas ao mesmo tempo tem essa relação ambígua desse pessoal com o que aconteceu no 8 de janeiro. O 8 de janeiro para eles não foi uma tentativa de golpe de Estado, e é por isso que eles podem criticar o ministro Alexandre de Moraes, que foi o que aconteceu também. O Valdemar criticou, um monte de gente criticou ali as falas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então você tem uma divergência profunda sobre o que foi que aconteceu. Né? E isso me lembra, eu juro que estou terminando, isso me lembra o que aconteceu no passado, quer dizer, que aqueles deputados da Arena que ficaram no PDS, ou foram para o PFL, que ficavam tentando se desgrudar, que tinham colaborado com o governo militar, né? E ao mesmo tempo assim, não queriam que ficassem lembrando disso.
Então, é difícil saber se esse pessoal, qual é o comprometimento deles realmente com a democracia a partir desse evento que aconteceu ali, entendeu? Então, eu confesso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Deixa eu dar uma complicada aqui, Cristian. Eu não sei se eu concordo com a sua avaliação de que essa é a percepção generalizada da direita, não. Pelo menos um ramo dela não vê dessa forma. Eu não sei se você assistiu, está no YouTube, acho que vale como um exercício antropológico assistir o documentário que o deputado Nicolas Ferreira, aquele que teve uma supervotação lá em Minas, ultra-bolsonarista... Foi o deputado mais votado no país. Isso. O Nicolas Ferreira botou um documentário sobre o Clebão. Quem é o Clebão? O Clebão é aquele senhor que, estando preso, teve um infarto e morreu. Um dos invasores dos Três Palácios, que estava preso. E aí é uma história meio confusa. Aparentemente, a defesa dele, de fato, tentou vários recursos argumentando que ele estava com problema de saúde perante o STF, foi ignorado e o cara infartou. O Nicolas Ferreira fez um extenso documentário tratando o cara como um herói, como um patriota, como um injustiçado, e tratando muitas das pessoas que estavam ali no processo de invasão como heróis, como patriotas, como pessoas que querem o melhor para o país, e ele tenta contar, ele tenta dar uma vestimenta com algumas cambalhotas retóricas de aquelas pessoas ali eram patriotas verdadeiros. E tem aquela pesquisa Atlas que pergunta para a sociedade brasileira, saiu ontem, né, no dia 8, e pergunta para todo mundo, o que você acha, como é que você vê a ação daquelas pessoas que invadiram os 3 prédios, os 3 palácios. E tem 2 respostas lá. Uma que dá 20% aproximadamente, são pessoas revoltadas com a fraude eleitoral, dá aproximadamente 20%, um pouquinho mais de 20%, e um pouquinho mais de 2%, pessoas que se viram e falam, aqueles foram atos de patriotas. Quer dizer, você não chega a ter 25%, mas quase 1/4 da população, segundo essa pesquisa Atlas, enxerga a ação como um ato de revolta contra a fraude eleitoral ou de patriotismo. Um ato legítimo. Perdão? Uma revolução, assim, uma boa revolução, uma revolução popular. Uma revolução. Você sabe que é muito curioso você fazer esse comentário, que hoje no YouTube, no meu ponto de partida de ontem, que foi evidentemente sobre o dia 8, tem uma das pessoas que está fazendo exatamente essa observação. Você não pode chamar de golpe, porque se fosse golpe de Estado, teria partido do Estado. Aquilo partiu da sociedade, portanto, aquilo é uma tentativa de revolução. Eu achei interessantíssimo o argumento do cara, porque, por um lado, está errado, porque ele está partindo do princípio de que não houve proteção dos militares, não houve colaboração da Polícia Militar do Distrito Federal, não teve o desaparecimento, quer dizer... Houve uma ação, mesmo que pela inação, houve ação concreta por parte do Estado para permitir que aquilo acontecesse. Então, dizer que não tem um pedaço do Estado, como o pessoal fala em inglês, né? Um rogue part of the state, né? Promovendo o negócio, ele está enganado. Isto posto... Ele está correto com as definições do ponto de vista de ciência política, e ele está manifestando um ponto de vista. Aquilo foi uma revolução popular. Eu acho que tem um pedaço da direita, talvez seja uma maneira, inclusive, da gente diferenciar a extrema-direita de direita aí. A direita quer o voto bolsonarista e diz que aquilo foi uma coisa de vândalos, e a extrema-direita está dizendo que não, aquilo foi um ato de patriotismo. Mas eu acho que tem as 2 visões aí no jogo, tá? Não é só uma. Olha... Não, eu concordo com você. Desculpe, eu só ia falar assim, quando eu falei de direita, eu não estava me referindo à extrema-direita. Né? Eu me referi a essa pessoa que colaborou com o governo Bolsonaro, mas não quer ser visto como golpista.
né? E é engraçado que eu ouvi ontem, de dentro do Congresso, pessoas que estavam dizendo exatamente isso, assim, que você tinha que falar, você tinha que falar do 8 de janeiro, mas não podia mencionar nomes. Você não podia falar o nome do Lula, você não podia falar o nome do Bolsonaro, você não podia falar em bolsonarismo, entendeu? Porque tinha a ver com isso, que, assim, que a única maneira de juntar todo mundo do ponto de vista institucional era dessa forma, era você lembrar sem lembrar. E aí eu achei isso muito engraçado, porque como é que você vai lembrar do negócio de forma seletiva, entendeu? Como é que você vai falar Você está recordando do quê, então? Você tem uma disputa sobre o que aconteceu, né? Não vou nem discutir essa coisa do golpe de Estado, que confunde insurreição com revolução, com golpe de Estado, com autogolpe. Vamos ouvir a Marilisca, pelo amor de Deus. Eu só queria dizer que essa leitura que essa pessoa... É uma pessoa que comentou no seu ponto de partida, é isso? Tem o documentário do Nicolas Ferreira e tem esse cara que é um comentarista do meu ponto de partida no YouTube. Ah, tá. Então, eu acho que essa leitura dele eu vejo ela parcialmente correta, porque, na verdade, só não teve um apoio do Estado, porque, no final das contas, as Forças Armadas não embarcaram nisso. Esse, inclusive, é o argumento que o general Múcio usa. Ele defende que, graças às Forças Armadas, o país não sofreu um golpe. A gente sabe que não é exatamente isso. Agora, por que eu não vejo como uma revolução das pessoas, da sociedade? Porque, na verdade, eles estavam contando com isso. Eles estavam contando que eles teriam o respaldo de uma parte do governo representada pelas Forças Armadas. Então, assim, não acho que seja tão simples dizer, não, é uma revolução da sociedade. Não exatamente, porque provavelmente... Eu, pelo menos, enxergo dessa forma, essas pessoas não teriam invadido a sede do STF, o Palácio do Planalto, teriam feito toda aquela baderna se não acreditassem de verdade que teriam um respaldo das polícias, seja a Polícia do Distrito Federal, que inclusive tem um número de militares que está sendo processado, e do Exército. Tanto que a gente tem, isso que eu acho uma loucura, né? A gente tem o Braga Neto, que depois das eleições passa ali pela porta de um desses acampamentos, onde essas pessoas estavam reunidas, e fala, não vou me lembrar agora exatamente a frase, mas ele fala alguma coisa do tipo, não percam as esperanças, não desanimem. Ele falou isso na saída do Palácio do Alvorada. Exatamente. Então, assim, como é que ele não está sendo investigado? Como é que ele não está sendo processado? Porque, na verdade... Mas ele está sendo investigado, ele não está sendo processado. E vem daí um pouco da minha frustração de não ver o nome... ver os bagrinhos, os peixes pequenos, como você fala, e não ver gente mais graúda já tendo que prestar conta dos seus atos. Mas, então, assim, eu acho que não é tão simples dizer que foi uma revolução da sociedade. Eu acho que é muito mais complexo tudo. Mas, gente... Não tem razão, mas o ponto que eu vou fazer é o seguinte: teve participação do Estado? Claro que teve. A polícia, o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, gente, pelo amor de Deus, o governo do Distrito Federal trabalhou para que o negócio acontecesse. A minuta do golpe. Não, pois a minuta do golpe foi produzida pelo ministro da Justiça. É isso. Entendeu? O Anderson Torres era ministro da Justiça quando aquele documento foi concebido. O tenente-coronel Mauro Cid, ele era ajudante de ordens do governo federal. Ele está ali discutindo o tempo todo. Existe participação do Estado, entendeu? Existe participação ativa do Estado, inclusive no próprio 8 de janeiro. Quando o secretário de Segurança, que agora o Anderson Torres era secretário de Segurança do DF, né? Ele deixou o Ministério da Justiça e foi para a Secretaria de Segurança do DF. Olha o que eles fizeram. Tirou férias, foi para os Estados Unidos. Ele fez uma combinação com o governo federal de que ia ter uma barreira impedindo que os manifestantes passassem de um determinado ponto na esplanada dos ministérios. Aí desaparece. Ibanez Rocha, o governador, que era quem estava no lugar, desapareceu por várias horas. Várias horas. O Ibanez só apareceu quando o governo federal falou em intervenção na segurança. Ele não foi afastado à toa. Ele foi afastado por evidências... Ficou 3 meses afastado, não foi? Por evidências concretas de que aquilo era ação. Não era um mero distração, ele estava descansando no domingo. Entende? Então, há ação concreta do Estado.
O Exército Brasileiro botou 2 blindados para impedir que a Polícia Militar do Distrito Federal, agora já sob comando da Intervenção Federal, fizesse prisão em flagrante de todos os acampados, com o discurso de que ia ter uma derrama de sangue se não acontecesse. O Exército mandou 2 blindados, violando ordens diretas do presidente da República para proteger aquela turma. Quer dizer, o único ponto aqui, e em essência eu estou concordando com vocês dois, aqui é um golpe de Estado, claro. Entendeu? Só que não aconteceu. As pessoas acham que um golpe de Estado só pode ser chamado de golpe de Estado se dá certo. Imagina! A gente tem uma pancada de golpes de Estado na história do Brasil que não deram certo, alguns deram. Agora, você não deixa de ser uma tentativa de golpe de Estado só porque o presidente da República não decretou uma garantia de lei e da ordem, permitindo a possibilidade de que o Exército assumisse a segurança do Planalto Central e, a partir daí, desse um golpe. Não aconteceu, então o golpe não teve sucesso, foi uma intentona. Não foi a primeira tentativa de golpe atrapalhada, atabalhoada, desastrada da história do Brasil. Agora, foi a tentativa de golpe mais recente da história do Brasil. Tem um ponto que eu queria trazer aqui, que me incomodou bastante, e eu não sei o quanto que está incomodando as pessoas, eu acho que não está incomodando muito. O documentário da Globo News, eu não sei se vocês assistiram, mas o documentário da Globo News bate muito na tecla de que a primeira pessoa que falou GLO não para o Lula lá em Araraquara foi a primeira-dama Janja Lula da Silva. E, gente, isto é uma versão absolutamente nova. Isso é um dos comentários que eu fiz ontem no Ponto de Partida. Aí vários comentaristas disseram, não, você está enganado, já tinham falado isso antes. Eu conversei com diversas pessoas entre janeiro e fevereiro do governo federal. E os comentários, em geral, eram o seguinte, o cara que batia de frente com a ideia de que não... Virou um debate intenso, a coisa da GLO, entre o Dino e o Múcio. O Múcio queria uma GLO e o Dino não queria uma GLO de jeito nenhum. E teve um outro cara que estava lá no... teve um outro ministro que estava lá em Araraquara, o Dino estava em Brasília. O Alexandre Padilha estava em Araraquara e o Alexandre Padilha foi um cara que também, naquele momento, bateu muito na tecla de que não podia fazer uma GLO de jeito nenhum. Agora estão com esse papo de que a pessoa que falou que não pode ser GLO, que não devia ser GLO, foi a Janja. Eu não duvido que a primeira-dama tenha feito esse tipo de afirmação. Mas me soa um pouco como reescrever a história e desinstitucionalizar a história. Porque eu acho fundamental a gente entender a resistência ao golpe de Estado de 2023 como uma resistência institucional. Então, se existe um debate entre o ministro da Defesa e o ministro da Justiça e o presidente da República está no meio, isso é um debate que faz sentido, isso é um debate institucional, isso é o Estado brasileiro resistindo para a manutenção da sua democracia. Essa coisa de repente, começar a insistir tentar contar a história de uma maneira diferente. Eu não sei se eles estão preparando uma candidatura da Janja, eu não sei se eles estão... eu acho que tem uma preocupação, e é uma preocupação que eu compreendo, do Lula em relação a um tipo de crítica feroz que a primeira-dama atrai nas redes sociais, e essa é uma preocupação super legítima. Isso tudo posto, eu acho tão importante a gente... Tem que ter um motivo para... A maneira como contavam essa história dentro do Palácio do Planalto era uma, em janeiro e fevereiro do ano passado, e de repente, um ano depois, começam a mudar os personagens. Me parece um pouco uma tentativa de fazer um marketing aí, de reescrever a história, de dar uma romantizada... E me incomoda. Você tirou a palavra... assim, eu não posso comentar, eu não vi o documentário ainda. Mas é uma versão muito mais atraente
e também romântica. Dá um bom filme de Hollywood. Super, né? Entendeu? Só que... Seu, na verdade... Ou Argentina. Ser um conselho da primeira-dama e não, na verdade, ter vindo do ministro da Defesa ou do ministro da Justiça. Mas eu vou ficar por aqui porque eu não vi documentário, então vou assistir que depois a gente conversa, então. Você viu, Christian? Não vi não, mas assim, eu me lembro que nas discussões, as discussões eram exatamente essas que o Pedro falou, mas elas incluíam a ideia de que a primeira-dama também estava lá na discussão, quer dizer, eu estava imaginando que devia ser aquilo. Porque exatamente era isso, o Múcio dizendo uma coisa, o Dino falando outra coisa, e ela concordando com o Dino. Eu não tenho dúvida de que ela tinha uma opinião. E tudo certo, ela pode ter uma opinião, deve ter uma opinião, e acredito que ela tenha participado da conversa. Ela estava lá. Eu confesso que eu não sei bem, eu queria até ouvir a Marilis. É sobre essa questão da posição institucional da primeira-dama, a Evita não, a Janja. Tá usado! O que eu acho disso? O que eu acho disso? Eu já falei sobre isso aqui. Eu acho que esse papel... Na verdade, era outra coisa. Eu queria te perguntar, que era o seguinte. Tá. Mas agora eu quero falar disso. Não, mas eu quero que você fale disso. Eu só quero formular direito a pergunta, que é o seguinte, assim. A primeira-dama é uma figura que não existe juridicamente, ela não existe na República, né? Eu acho que essa coisa de primeira-dama, eu não sei se falava isso na República Velha, você não tinha essa expressão primeira-dama. A primeira-dama que aparece com mais força na história do Brasil foi a dona Darcy Vargas. Lembra que ela era... E as primeiras-damas eram incumbidas de cuidar da GLO, não, da LBO, não, da Legião Brasileira de Assistência, da LBA. LBA? Não, LBA. LBA, tá. Acho que é. Da LBA. A Rosane Cola fazia isso. Você tinha isso do Darcy Vargas. O prédio do Rio chama-se Edifício Dona Darcy Vargas, que era a esposa do Getúlio. Mas isso é uma figura que não existe bem na República. Ela não tem posto, ela não é eleita, ela não é... Ou o marido, se a candidata for mulher, né, que ainda não foi, mas será, né, um dia. Espero que não muito distante, né? Mas, assim, eu vejo gente dizendo que a primeira-dama deveria ter um gabinete no Planalto, né? Aí eu confesso que eu fico meio preso. É isso que eu queria te perguntar, o que você acha disso? Porque, assim, de um lado, do ponto de vista republicano jurídico, o posto não existe. Você não elege presidente e primeira-dama ou primeiro-damo no dia que o chefe de Estado, o chefe de governo for gay, enfim. O que você acha dessa tendência ou essa pressão de dar um posto para outra pessoa, um papel institucional? Eu fico dividido com esse negócio, porque isso é machismo, não é? O que você acha? Bom, esse papel sempre foi um papel figurativo. A gente teve pouquíssimas primeiras-damas que foram realmente muito atuantes. Eu acho que na Nova República a gente tem uma só até agora, que foi Ruth Cardoso, e que também, apesar de ter uma atuação, né, muito forte dentro do governo, era muito discreta. Assim, ela não gostava de holofote, ao contrário do marido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que sempre gostou, sempre foi muito mais pavão. Ela sempre teve uma... Não é uma atuação discreta, porque era uma atuação muito relevante, mas uma aparição dela dentro do governo era discreta. Depois disso, a gente não teve, de fato, mulheres que, inclusive, quiseram, né? A própria Michele Bolsonaro, ela ficou sempre muito nos bastidores nos primeiros anos de governo. Só no último ano, que acho que ela entendeu a importância e também o poder que ela tinha, o poder que ela estava ganhando e como ela pode se beneficiar disso, é que ela foi para frente e assumiu a presidência do PL feminino, das mulheres e tal. Mas, assim, tudo é muito novo. Essa questão do empoderamento das mulheres na política, a gente ainda tem pouquíssimas parlamentares, se você olhar no todo, é uma participação que está aumentando. Eu acho que o próprio papel dessa primeira-dama talvez tenha que ser revisto, entender. A Michelle Obama, se eu não me engano, tinha um gabinete dentro do... Não, os americanos não têm nenhum problema com isso. Primeira-dama e segunda-dama, hoje é um second gentleman, né, que é o homem, tanto primeira-dama quanto a segunda-dama, que é a mulher do vice-presidente, ou marido, hoje, da Kamala Harris.
tem gabinete na Casa Branca, tem equipe, tem secretário. Tem equipe, tem secretário, tem um papel ativo, enfim, se envolve em várias questões do... E fazem o que quiser. Cada primeira-dama inventa o seu papel de acordo com uma combinação com o marido. Porque eu também acho, quando eu falo rever, Christian, porque eu também, assim, não sei como vai ser pra frente. Não necessariamente uma mulher de um presidente não tem uma vida profissional própria. Pode ser que ela seja uma advogada, uma médica, uma dentista, uma jornalista, e não queira se envolver com o dia a dia da presidência da República. Mas nesse momento a gente está vendo, por exemplo, uma primeira-dama que quer. Por que não? Eu acho que isso precisa ser discutido, debatido, falado, estudado, para ver como é que se pode acomodar uma primeira-dama que quer ter uma atuação maior no governo. Eu não vejo o mal nisso. A Janja já tem formação para isso. Ela é socióloga, se eu não me engano. Tem experiência profissional, já trabalhou muito, inclusive, enfim, em diversas áreas. Não vejo por que não. Acho uma bobagem essa crítica em cima dela, que ela se mete no governo. Talvez até por isso não ser muito bem desenhado, esse cargo não ser bem desenhado, com que limites ela poderia atuar, fica essa questão que daí, enfim, todo mundo critica, ou todo mundo diz, não, tem mais que meter o dedo mesmo. Fica complicado. Eu acho que esse debate todo é uma bobagem. Gente, os caras são casados, Lula e Janja. Acham que ela não vai ter opiniões a respeito do trabalho dele e não vai falar para ele? Mas é o que se esperava até hoje, Pedro. Por isso que eu acho que isso precisa ser discutido. Eu não tenho nenhum problema com a discussão, é só... As críticas. É só que eu acho... Não, haver uma discussão, quer formalizar o papel da primeira-dama, acho que é bom... Formalizar é sempre bom. Pois é. Mas acho a crítica de ela existe e tem opiniões uma bobagem. Também. Porque não existe... Não, quando eu fiz a pergunta, eu queria só mesmo ouvir, porque eu não tinha opinião formada. Agora eu já consegui formar uma opinião. Ou seja, você não elege a primeira-dama ou o primeiro-damo, no dia que for mulher, o primeiro cavaleiro, né? Mas o meu problema não era a Janja, o problema era a questão em tese mesmo. Por exemplo, agora o novo primeiro-ministro da França é um garoto de 34 anos de idade que é gay. Então, eventualmente, pode ter um marido, um namorado, enfim. O problema é que esses caras não são eleitos. O que acontece? Agora, no Brasil, me parece razoável... O Rio Grande do Sul tem um primeiro cavaleiro, né? Então, eu acho razoável imaginar o seguinte. Na prática, pelo menos desde o governo Vargas... Você tem uma primeira-dama que atua e ela estava atuando no campo da caridade, né? Que era o que se fazia na época, que era o lugar da mulher. Então, na verdade, a primeira-dama sempre teve um papel, que era da caridade. Agora, com o empoderamento feminino, com outro tipo de visão, mais igualitária do papel das mulheres, faz sentido que você, enfim, não deixa ela restrita à caridade, né? Você dá um outro tipo de paridade ou de representação a ela. O ideal era realmente formalizar. Mas é porque até a caridade era vista como uma coisa menor, como uma coisa desimportante. A partir do momento que hoje a gente entende que a questão da desigualdade no país é uma das principais questões, um dos principais problemas, isso também não é para ser tratado desse jeito, não é para ser tratado como se fosse ali dá ali para ela brincar e não encher o saco e para ela se distrair, porque era mais ou menos como era tratado. Então, assim, até isso não pode ser tratado dessa forma.